Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Assim, você receberá o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Muito obrigado por não soltarem a minha mão e estar sempre aqui comigo. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. E hoje estaremos vendo o último capítulo da série Artemis, entre bruxas, vampiros, lobisomens e o mundo sobrenatural. Parte 7 e final, o cumprimento da profecia. Vamos relembrar um pedacinho do último vídeo. Hembe sorriu, vendo a velha acompanhando Selena, indo trazer o filho dele ao mundo. Mas, de repente, o sorriso deixou seu rosto, dando lugar a um semblante de pura preocupação, pois um pensamento assustador lhe passou pela cabeça e pela primeira vez em toda a sua vida, aquele homem enorme, forte, metamorfo e guerreiro inabalável acadiano, soube o que era realmente sentir medo. Continuação. 4 anos se passaram desde o nascimento de Artemis e Naarã. Foram 4 anos de paz. Maria Helena nunca mais tinha visto as sombras desde o nascimento da filha. Hembe e Selena também viviam em harmonia. E Naarã não desgrudava de Artemis nem um minuto, ou seja, de mim. E daqui para frente eu mesma narrarei a minha história. Desde o meu nascimento, era nítido que eu não era uma criança normal como as outras. Eu era muito quieta, não era de chorar. A única pessoa que conseguia me tirar totalmente do meu mundinho particular era Naarã. Eu não me lembro de nada disso. Eu era muito pequena na época. Essas coisas, aliás, a maioria dessas coisas que relatarei dessa época me foi contado por minha mãe antes dela deixar esse mundo. E depois que ela deixou esse mundo, minha madrinha Selena continuou a contar trechos da minha história. Meu padrinho, o Hembe, fazia todas as vontades, tanto as minhas quanto a dos filhos dele. Bem, ele tinha mais um filho, ele e a minha madrinha, que era bebê na época. Eles o chamaram de Eric, em homenagem ao meu pai. A velha do mato, que eu chamava de Teté, bom, muitas e muitas vezes ia lá em casa me ver, me contava coisas sobre meu pai, sobre meu nascimento, e eu conversava com ela durante horas e horas, segundo minha madrinha. Só que a minha mãe não gostava nada da minha amizade com a velha senhora, mesmo porque
ela já tinha morrido. Ela tinha falecido 2 anos depois do meu nascimento. Eu também me dava muito bem com animais: pássaros, cervos, vacas, cavalos, cães, enfim, segundo minha mãe e minha madrinha, até com animais selvagens eu tinha bastante afinidade. Naaran também tinha um dom muito especial. Ele acalmava pessoas e animais apenas olhando ou tocando na pessoa ou no animal, não importando o quão bravo ou nervosos estivessem. Mas nem tudo era só alegria, nem sempre é, né? As outras crianças e os pais delas também não gostavam da gente. Nos achavam muito esquisitos, estranhos, mas eu não me importava com isso. Eu tinha Naaran e ele me bastava. Um certo dia, minha mãe e a madrinha tinham terminado o jantar e mandaram a mocinha que cuidava da gente ir no meu quarto buscar-nos para jantar, né? Pois a gente não se separava. Mas quando ela chegou no quarto, não encontrou a gente lá. A moça nos procurou por toda a casa e até mesmo no quintal, no mangueirão do curral e nada no pomar. Ela então avisou nossas mães e aí começou o desespero. Assim que avisaram Rembe, esse entrou em desespero. Afinal de contas, né? Ele já tinha passado por cada uma. Ele já começou a pensar e a se lembrar do dia em que Carlos apareceu por ali. E aí foi que lhe bateu realmente o desespero. Ele achava que poderia ter acontecido algo horrível com a gente. Ele então colocou todos os peões da fazenda para nos procurar, tanto na mata quanto na água. E Rembe, mesmo com o seu faro bem apurado sobre o mano, passou a noite toda andando em círculos nos procurando e nada de nos encontrar, nem resquício dos nossos cheiros, até que o dia amanheceu e todos os que estavam na busca, né, passaram a noite nos procurando, se reagruparam em frente da fazenda, como haviam combinado antes, para conversar sobre o espaço que eles já tinham cobrido, né? Ver o que podiam fazer e onde mais poderiam procurar. Nossas mães estavam desesperadas e, segundo elas, do nada, um peão apontou para a direção do mato que ficava atrás da casa, em direção ao pomar. Então, Rembe caiu de joelhos, chorando como uma criança. E a minha madrinha disse que foi a única vez na vida que ela viu Rembe chorar daquele jeito. O que ele viu foi que eu e Naaran estávamos chegando de mãos dadas, com a maior naturalidade do mundo, como se nada tivesse acontecido. E quando vieram nos perguntar onde estávamos, nós dois respondemos a eles. A velha do mato nos levou para conversar com o homem das sombras. O padrinho arregalou os olhos. Depois disse para os peões que eles estavam dispensados, que o problema já tinha sido resolvido. Aliás, o problema tinha se resolvido sozinho. Quando os peões saíram,
Ele olhou para nós e perguntou: mas aonde a velha levou vocês? Aí eu respondi mostrando uma árvore enorme que tinha lá e falei: ali pertinho, padrinho, embaixo daquela árvore. Ele foi lá e olhou embaixo da árvore. Realmente, ele farejou e estava com o nosso cheiro. Nós tínhamos passado a noite lá e ninguém tinha visto. Passaram perto de nós várias e várias vezes. E aí, o homem da sombra apareceu, eu falei pro meu padrinho, mas ele não sentiu o cheiro do tal homem. Hebe nos pegou no colo e nos levou para dentro. E foi aquele chororô danado das nossas mães. Ainda mais quando falamos para eles que o homem das sombras nos falou que era para ela me entregar uma estrela de Ishtar, que já estava na hora da minha proteção. E depois disso, se passaram dias, meses, anos e a vida seguia normalmente. Os eventos sobrenaturais comigo e com Naaran estava ficando cada vez mais raro. E a vida seguia o fluxo como um rio calmo de água doce. Minha mãe já estava achando que os tais eventos tinham ficado para sempre no passado. Então, 10 anos se passaram. Eu e Naaran estávamos já com 14 anos e ainda éramos inseparáveis, ainda mais do que quando pequenos. Minha mãe e Selena no começo achava que nós íamos acabar nos casando. Mas o que a madrinha Selena não imaginava, nem ela e nem o padrinho, era que Naaran era um homossexual, ou seja, não gostava de meninas. E como vivíamos, em tempos difíceis, que a homossexualidade não era muito bem vista, ainda bem que os tempos mudaram, né? Então, morávamos e vivíamos rodeados por pessoas brutas do campo, que não entenderiam a opção sexual do meu amigo. Então, deixávamos que todos achassem que a gente se gostava. E assim evitaríamos os falatórios e as calúnias. A única pessoa que com o tempo ficou sabendo do nosso segredo foi minha mãe. E ela entendia e até dizia que admirava muito a nossa amizade, a nossa cumplicidade, que nós dois éramos assim um orgulho para ela. Mas ela sempre aconselhava Naaran que ele tinha que se abrir, pelo menos para os pais dele, que eram pessoas incríveis e bem esclarecidas. Ela era nossa melhor amiga. Passávamos os três horas e horas conversando e às vezes até dormíamos na cama junto com ela. Mas nada dura para sempre, né? Uma dessas noites, ela nos contou toda a trajetória de vida dela, desde o México, meus avós, Nova Orleans e tudo de sobrenatural, e enfim, o Pantanal. Eu e meu amigo viajávamos pela história dela e aí ela acabou adormecendo. Depois que ela adormeceu, eu e Naaran
Fomos para a cozinha, tomamos um leite com chocolate bem quentinho, conversamos bastante e até falamos, né, como minha mãe e a mãe dele adorava contar causos. E talvez por causa dela, nós dois tínhamos também quando pequenos. Caímos na gargalhada, me despedi dele e subi para o meu quarto dormir e ele foi para o quarto dele. Tive uma noite agitada. Demorei muito para conseguir pegar no sono. E quando finalmente consegui dormir, tive um monte de sonhos muito loucos e desconexos, até que senti alguém me chacoalhando, me chamando para que eu acordasse. Quando abri meus olhos com dificuldade, pois estava pregada de sono, vi minha mãe sentada ao meu lado na cama. Eu ainda falei para ela: "Ai, mãe, não dá pra gente conversar depois? A hora que o sol estiver bem alto, eu tô com sono." Aí ela me disse docemente que não. Tinha que ser ali e naquele momento. Não havia mais tempo a perder. O tempo dela era curtinho. Então, me sentei de frente a ela. Ela estava muito serena. Logo vi que tinha um homem alto, magro, de cabelos negros, impecavelmente penteados para trás. E os olhos dele eram de um azul tão claro quanto os meus. Me lembrei dele. Ele era o homem que a minha amiga imaginária, a velha Teté, tinha me levado para eu ver quando eu tinha apenas 4 anos. Mas não era apenas um sonho. Eu e Naã tinha dormido embaixo de uma árvore. Bem, mas aquilo tudo. Eu e Naã fizemos o possível e o impossível para nos convencer que era a nossa imaginação, nossa mente, que tinha criado tudo aquilo que a gente tinha vivido. Tudo por ficar ouvindo os casos da mamãe e da madrinha, do Rembe. Ah, meu Deus! Com lágrimas nos olhos, mamãe me disse que tinha ido se despedir, que ela precisava ir. Eu chorei muito. Disse a ela que por favor não fosse embora. Mas então ela me falou que me amava muito e se pudesse ficaria comigo. Mas Eric, meu pai, precisava dela. Ele já estava vagando por muito tempo no umbral. E minha mãe, como tinha alma pura, poderia ajudá-lo a encontrar a luz. E ela já tinha feito a passagem mesmo. E aí, quando ela mudou de plano, ela viu um portal e Eric preso lá dentro, andando, vagando sem rumo, para lá e para cá. Presumiu ela que foi por todas as maldades que ele tinha feito na passagem dele aqui na Terra. Daí ela o chamou e ele a seguiu. Então ela ia ajudá-lo. Depois, com um sorriso, ele olhou para mim e disse que tinha muita sorte por ter encontrado a mamãe e que eu era uma bênção na vida deles. Logo, mamãe me disse que já estava na hora deles seguirem em frente e disse
que enquanto eu tivesse meu amuleto, eu e todos ao meu redor estariam protegidos de tudo que pudesse nos fazer mal, mesmo no mundo físico ou no espiritual. Que eu também pegasse uma adaga histórica que tinha pertencido a Eric, meu pai, que estava na gaveta do criado mudo, que ficava ao lado da cama dela, e que eu nunca abrisse mão de tal artefato, pois ele pertencia à nossa família e também era um amuleto de proteção. Ela também disse para eu pegar um crucifixo que estava guardado junto com a adaga e entregar a meu primeiro filho ou filha. Meu pai a interrompeu e disse: enfim, a profecia se cumpriu. A menina de nome de Deusa e olhos de céu já recebeu seus amuletos. Minha mãe olhou para ele sorrindo e disse: que coisa, né? É a roda do destino. Eric, você me salvou. Você me ajudou na vida. E eu te ajudarei a se salvar na morte. Aí os dois saíram de mãos dadas e eu chamava por ela. Eu gritava desesperada, mas os dois não me ouviam mais. Eles foram sumindo, 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 e eu gritando, gritando. Acordei desesperada, suada, os cabelos meus encharcados de tanto suor, mas respirei fundo. Era só um pesadelo. Saí correndo. Eu precisava ver minha mãe, contar o sonho ruim para ela e falar para ela nunca mais ficar me contando histórias. Mas quando tentei acordá-la, ela já não estava mais lá. Na cama só estava o corpo dela, um receptáculo vazio, sem a luz da vida, mas com um rosto tão sereno. Um furacão de pensamentos passaram por minha mente e aos gritos, com falta de ar, tremores por todo o corpo, sensações horríveis demais. Eu achava que eu ia morrer ali de tanta dor. Meu padrinho Hembe e minha madrinha ouvindo os gritos. Meu amigo, meu irmão Naran. Eles vieram correndo, me abraçavam, mas nada tiraria, nem amenizaria aquela dor. Abri a gaveta do criado mudo da mamãe e lá estava a adaga e o crucifixo. Assim que peguei, vi um papel pardo enrolando alguma coisa. Quando desenrolei, vi uma imagem de pedra muito antiga da deusa Ishtar, a deusa do meu pai. E tinha uma estrela desenhada na imagem, igualzinha ao meu amuleto. Eu não conseguia mais respirar. Tive um ataque de pânico, ansiedade, tudo junto. Tudo o que ela me falava era verdade. Meu pai era um bruxo, mexia com as sombras. Meu padrinho era um lobisomem. Vampiros realmente existiam. E eu, por várias vezes, tive contato com um mundo sobrenatural. Não era causos, minha mãe não era louca, minha madrinha também não. Não era a imaginação de duas crianças alucinando. Eu estava sufocando, não conseguia respirar. Mas Naran me abraçou
e com o dom que ele tinha desde pequeno, como mágica, me acalmou. Pouco a pouco fui me acalmando. A dor não foi embora, mas eu estava conseguindo suportá-la melhor. Aquele que foi o pior dia da minha vida. E mesmo hoje, depois de muito, muito tempo passado, choro e choro muito quando me lembro dele, do dia que minha mãe se foi. Hoje já estou com 51 anos. Moro em uma fazenda no interior de São Paulo. Isso já faz 30 anos desde que me casei. Tenho 2 filhos, Eric como meu pai e Maria Teresa como minha mãe. Meu marido é um agrônomo de mão cheia e tem uma espiritualidade bem evoluída. E eu sou clínica geral, mas não exerço a minha profissão. Mas ajudo meus funcionários com benzimentos e rezas. Até faço algumas coisas para ajudar eles no plano carnal, mas gosto mesmo é de cuidar da parte espiritual. Meus padrinhos Selena e Rembe moram aqui na fazenda comigo. Eles estão vivos e fortes. Bem, minha madrinha Selena não é velha, mas Rembe já passou dos 90 anos, mas ainda anda com o peito estufado e cheio de marra e orgulho, um verdadeiro guerreiro acadiano. Não sei se ele se transforma mais na fera, mas prefiro nem pensar no assunto. Assim como ele, seu filho Eric também é enorme e um guerreiro como pai, mesmo não precisando mais lutar. E é um grude com ele. Mesmo depois de casado, não sai da casa dos pais. Agora, Naarã. Ah, Naarã, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de uma vida inteirinha. Ele até se casou e tentou viver com uma mulher. Teve até um filho que nasceu depois da separação, pois com 15 dias de casado, ele separou dela, não conseguiu viver com uma mulher. Aí criou coragem e contou a todos da família sobre a sua sexualidade. E foi bem compreendido, foi muito melhor do que esperávamos. E hoje ele está feliz, vivendo com um haitiano, que veio com ele quando ele passou uma temporada em Nova Orleans, conhecendo o povo dele. E que por coincidência, o marido dele é filho do saxofonista que previu o meu nascimento. E o mais incrível ainda é que ele vê coisas, assim como o pai dele. E ele disse sem um pingo de ciúme, pois ele disse que gosta de mim como uma irmã. Então, ele disse que eu e Naarã somos chamas gêmeas. Sempre que um nasce, o outro nasce junto e vive junto em várias e várias vidas. E nos disse isso com tanta naturalidade. Bem, o nome do marido de Naarã, meu irmão, meu amigo, minha chama gêmea, é Pazuzu. E ele
encanta as nossas noites aqui, no meio do mato, com a sua maravilhosa música. Sim, como o pai dele, ele toca saxofone maravilhosamente. Surreal, não? Beijos! Foi um prazer compartilhar a minha história. Ah, Angel, logo logo mando o relato que a minha madrinha me contou sobre a mansão dos ancestrais do meu pai, lá em Nova Orleans. Tchau, tchau. Meus aterrorizados, chegamos ao final dessa série empolgante. Eu achei o final bem diferente do que eu achei que fosse, mas eu amei. Mas é a sua opinião que interessa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Então, deixe nos comentários desse vídeo o que vocês acharam. Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, né? Pois, do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, não é mesmo? Também peço para você que está gostando que deixe o like, pois o seu like tem um poder que você nem imagina. O seu like faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e assim manda para mais pessoas e aí mais pessoas que, como nós, gosta do mundo sobrenatural, dá uma passadinha aqui no canal. Também peço para você compartilhar no seu grupo de amigos, no grupo da família e em todas as suas redes sociais. Assim, a nossa família Angel Black vai crescendo, crescendo, crescendo e aí nós vamos recebendo mais e mais relatos sobrenaturais, histórias e contos que compartilharei aqui com todos vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo. Quero mandar um beijão e um abraço bem apertado para Lima Dulce. Ela disse que é minha fã, que ela é fã do canal. Muito obrigado, querida. Beijos no seu coração. E se você quiser ganhar um beijo de Angel Black, um salve, deixa nos comentários que aí no próximo vídeo é nóis, tá bom? Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa, que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho. Gente, segue eu lá no Instagram, vai estar na descrição aí do vídeo, tá bom? Ah, sim, lembrando que se você tem uma história, um conto ou um relato, compartilha com a gente. Manda pro e-mail do canal. Será uma honra compartilhar a sua experiência, a sua história ou seu relato com todos os aterrorizados, tá bom? Logo teremos mais live e já vou me despedindo aqui, mas deixando com vocês um pedaço todo especial do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Um segredinho, amo vocês demais, tá? Mua!